Senhor me trouxe a caminhada pela fé. Então, todos os louvores que foi tocando aqui, né, eu nem tinha conversado com a Marta, né, nem tinha conversado aqui com os ministros de louvores, e tudo foi se encaixando em questão da fé. A caminhada pela fé. Está lá em 1 João 5:4. Pois todo, acharam? Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fechamos os nossos olhos, pedimos para que o Senhor fale conosco através da palavra. Vamos orar em cima disso. Senhor Deus, Pai, Senhor, fala comigo, Senhor, assim, Senhor, como o Senhor fala, Senhor, com todos, com a tua igreja. Que esta palavra, Senhor, seja uma palavra, Senhor, que venha do poder do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, transmitir aquilo que vem de ti aos corações dos meus amados, através da tua palavra. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por este dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui João traz, né? João afirma: todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Isso significa que, através da fé em Jesus Cristo, aqueles que nasceram de Deus têm a capacidade de superar as tentações, os desafios e a influência negativa deste mundo. A fé, nesse contexto, não é apenas uma crença, mas uma força ativa que capacita os cristãos a viverem uma vida vencida sobre as dificuldades e o pecado. Então, aqui João afirma, né, que nós somos nascidos de Deus. Então, eu peguei aqui algumas afirmações aqui. Nascidos de Deus através dessa palavra. Refere-se àqueles que se converteram a Cristo e aceitaram o seu sacrifício, experimentando um novo nascimento espiritual. Então, todos nós aqui, tem algum visitante hoje? Todos nós aqui, um dia fomos nascidos de Deus, né? Deixamos de ser o homem natural e somos nascidos de Deus. Temos o Senhor e confessamos o Senhor como nosso único Salvador. Vencer o mundo não se trata de uma vitória física ou material, mas sim de uma vitória espiritual sobre as influências negativas do mundo, como o pecado, as paixões da desobediência a Deus. Então, aqui o Senhor nos afirma que podemos vencer. O Senhor venceu. O Senhor veio como humano, veio ali como homem e venceu o mundo, venceu as paixões, venceu as tentações deste mundo. E Ele nos declara que nós podemos vencer o mundo através da fé. E que nós podemos fazer assim que o que o homem traz, o que o mundo traz para nós, que quer nos afastar da nossa fé, que quer nos afastar da presença de Deus. Aqui Ele afirma vencer o mundo. E nós podemos vencer todas essas coisas em obediência a Deus. A nossa fé. A fé é a chave para essa vitória, pois é através dela que os cristãos se aproximam de Deus e recebem o poder do Espírito Santo. E encontra força para resistir às tentações e seguir os ensinamentos de Cristo. Então é pela fé, a nossa fé em Jesus Cristo, que vai fazer com que nós prosseguimos e avançamos. A fé é o caminho em Jesus Cristo para a vitória sobre o mundo.
capacitados por Deus a viver uma vida de obediência em santidade. Então, podemos buscar essa fé em Jesus Cristo. Porém, muitas das vezes, nos sentimos sobrecarregados pelas dificuldades da vida. Nos sentimos sobrecarregados. Você se sente aí sobrecarregado pelas dificuldades da vida? Eu me sinto. E essa palavra veio automaticamente, falou comigo primeiro. Eu me sinto, muitas das vezes, sobrecarregada com as dificuldades da vida. Porque todo aquele que é nascido, vence. E quando nós oramos e pedimos, Senhor, eu sou nascida de Deus e eu sei, a tua palavra fala que eu posso vencer através da tua palavra. E o que é fé? Na palavra de Deus, se nós formos lá em Hebreus 11:1, que é um versículo muito conhecido, vai falar: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, na minha versão. Tem algumas versões que é diferente, né? Fala, a fé é aquilo, né, que não se vê, mas se espera. Na minha tradução, que a NVI fala, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, que é só a parte A do versículo. Fé não é só acreditar que Deus existe, mas confiar nele, mesmo quando não vemos. Difícil acreditar muitas das vezes, né? Nós estamos com as sobrecargas da vida e muitas das vezes a gente fala, né? Não estamos vendo, não estamos aqui, cantamos, ora Maranata, ora vem. Nós não conseguimos ver, né? Assim, no físico, mas nós conseguimos sentir, ora Maranata, ora vem. O Senhor vai chegar, o Senhor vai vir, está próximo, assim como a Marta trouxe, né? Os sinais estão aí, está próximo, nós estamos, né, sentindo isso aqui neste mundo. Maranata, hora vem. Não podemos ver, mas podemos sentir a presença de Deus. Podemos já ver, já através da fé, pela fé, nós sentimos e nos alegramos e nos choramos, porque sabemos que essa hora vai chegar. A hora que o Senhor preparou, as promessas que o Senhor preparou para nós, ela vai chegar. Não vencemos pelo que temos, mas pelo que cremos, né? Faz a gente lembrar daquele louvor, né? Mas não vencemos pelo que temos, vencemos pelo que cremos. Precisamos crer naquilo que louvamos, precisamos crer naquilo que falamos com os nossos lábios, aquilo que nós entoamos o som da nossa voz ao Senhor, naquilo nós precisamos crer. Não estamos vendo, mas precisamos crer. Não sei o que você precisa crer hoje. Eu sei de muitas circunstâncias que eu preciso crer. Ouvi um testemunho essa semana que era um senhor, a esposa dele tinha falecido, né? Vem aqui, né? Não vencemos pelo que temos. A esposa dele tinha falecido há 4 anos e ele trouxe esse testemunho falando para uma outra pessoa que quando a esposa dele foi para o hospital repentinamente e ficou internada, e ali ele esperando a recuperação da esposa e esperando que a esposa voltasse para casa, foi lá cuidadosamente, ela era muito cuidadosa, lavou todos os vestidos dela, limpou a casa, tudo, e ele contou e tinha 98 vestidos no cabide. E ele fala, a minha esposa saiu do hospital, faleceu, e ela só saiu com a roupa do hospital. Então, não é pelo que temos, não podemos colocar a fé naquilo que nós temos, não podemos colocar a fé nos bens materiais que vamos conquistar. Faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, sim, mas não podemos depositar a nossa fé pelo que temos, mas sim pelo que cremos. E o que eu estou crendo? Né? Onde eu estou depositando a minha crença? Por onde eu estou caminhando? A minha crença está percorrendo em qual caminho? Por onde eu estou indo?
A fé nos dá ânimo em meio às lutas. A fé nos dá ânimo em meio às lutas. Enfrentamos diversas dificuldades, enfrentamos várias lutas, enfrentamos no cotidiano do dia a dia muitas coisas que, às vezes, querem parar-nos. E quer me parar também, muitas das vezes. Né? Quem me conhece sabe. Muitas das vezes eu tenho dentro de mim, não vai dar para mim, não, isso não é para mim, não, eu não vou conseguir. As lutas vão vindo, vão continuando, e é uma diferente da outra. Quando você sai de uma, tropeça na outra, e assim as lutas vão vindo. Mas só que o primeiro pensamento é, eu não vou conseguir. Eu não consigo mais, eu não consigo percorrer, eu não consigo continuar nesse ministério, eu não consigo fazer, eu não consigo alcançar, eu não consigo. Então você só pensa nos fracassos da vida. Eu não consigo, e de fato, porque acontece comigo. As lutas vêm para desanimar a nossa fé. Mas aqui, a fé nos dá ânimo quando buscamos a palavra de Deus, quando buscamos, estamos pautados na palavra de Deus, estamos pautados na voz do Espírito Santo de Deus. Quando buscamos ajuda com o outro, que de repente a fé dele está melhor do que a nossa, isso nos dá ânimo, a fé nos dá ânimo. Todos nós enfrentamos dificuldades, não sei qual que é a sua. Doenças, desafios na família, medo, crises emocionais e assim problemas financeiros e assim por diante. Temos aí muitas lutas a enfrentarmos e às vezes estamos enfrentando todas essas no mesmo tempo e pensamos em desistir. A fé não tira o problema, mas dá força para vencê-las. Então, a nossa fé, ela não vai tirar, a gente não vai esperar estar tudo bem para que nós possamos caminhar, seguir, percorrer e esperar também a promessa que o Senhor nos dá. Nós continuamos, porque a fé não tira o problema, mas dá força para vencê-las. Né? Falando de problemas, tem um exemplo que um dia eu estava na salinha e ficou muito marcado no meu coração esse dia, e eu estava ensinando sobre oração, sobre promessa para as crianças, como eles poderiam orar. E ali eu pedi para eles desenharem, através da fé, fazer um desenho que eles almejavam, né, lá na frente, o que eles precisavam. E, para minha surpresa, as crianças começaram a falar, né, não sobre elas, mas sobre os adultos. Sobre as coisas, as dificuldades que os adultos enfrentavam no dia a dia, e nós sabemos que criança é uma esponjinha mesmo, ela está ali escutando tudo e captando tudo, então elas começaram a falar. Um falou assim, eu achei muito engraçado, eu quero ser rico, né? Porque ele falou que se deparava com a pobreza todos os dias. E ele não queria aquela pobreza para ele, ele queria ser rico. E ele quer ser rico, né? Quem não quer? Então, ele desenhou ali que ele queria ser rico. Quem não quer ser rico, né? E outra criança, o carro do pai estava com problema e ele pediu oração e desenhou o carro do pai ali e desenhou o volante que ele queria no carro do pai, porque era um sonho do pai aquele volante no carro, e desenhou ali e oramos, e referente era a oração, né? E outra orou para abaixar o condomínio da casa dela. Que o valor do condomínio, porque naquele mês veio muito caro, então precisava baixar o valor do condomínio da casa dela. E duas crianças ali oraram, né? Aí eu comecei, né, a falar sobre salvação, quem ali já tinha aceitado Jesus, porque quando tem crianças novas, a gente sempre tem esse costume de perguntar quem já aceitou o Senhor como único Salvador. E tinha duas crianças que tinham dúvida e saíram correndo aqui e foram perguntar para a mãe se um dia elas já aceitaram Jesus como seu único Salvador. E naquele dia, um já tinha aceito Jesus como seu único Salvador e o outro não. Aí ele chegou e falou, tia, eu posso falar com você depois que terminar? Oramos, né? E ele
ficou sozinho comigo e pediu para aceitar o Senhor como seu único Salvador. E aquilo ficou muito marcado no meu coração. E assim, o que eu quero trazer com isso? Que as crianças, elas estão orando para as dificuldades do adulto, na verdade, para as reclamações do adulto, porque o adulto está ali, né, falando do cotidiano, do dia a dia, e a gente está achando que as crianças não estão nem prestando atenção, está ali brincando com o carrinho, e eles trouxeram isso para a salinha, e eu fiquei assim impressionada, né, com tudo isso que tinha acontecido naquele dia, mas que nós possamos entender com isso o que nós estamos, né? Onde nós estamos depositando? O que os nossos filhos estão vendo de nós? Qual a fé que nós estamos passando para os nossos filhos? Que fé é essa em Deus? Será que eu só estou reclamando? Será que eu estou confiando que Deus vai prover? Que fé é essa que nós estamos ali proferindo dentro da nossa casa e conversando ali Claro que são preocupações do dia a dia, mas que essas crianças pegaram e saibam que os filhos de vocês, então, oram pelos problemas cotidianos da casa. E eu quis trazer esse exemplo por conta disso, porque as crianças, elas estão ali enfrentando, muitas das vezes, os medos dos adultos. Eu trabalho na escola e Deus me deu a oportunidade de lidar com todas as faixas etárias, crianças atípicas e não atípicas. E ali os adultos por diversas faixas etárias. E nós vemos que a dificuldade, né, das crianças referente à alfabetização na escola estão muito mais pautadas do que elas têm vivido em casa. E elas têm enfrentado crianças de primeiro ano. Nós temos uma sala de primeiro ano que tem muitos alunos com muitas dificuldades. E quando, né, através da didática, através do conteúdo dos livros, que fala muito, alguns falam de família, tal, elas começam a trazer as questões familiares. E a gente começa a fazer essa percepção de que aquela criança está com problema de alfabetização, está com dificuldade na escola, porque a demanda dela dentro de casa está maior do que ela consegue enfrentar. Então, muitas das vezes, nós tínhamos, né, na minha época, que não faz muito tempo, né, as crianças não participavam de conversas de adulto, né? Não participava, nunca participava. A criança estava brincando na rua, e às vezes a gente acha que o nosso filho está ali no celular, mas ele está, né, prestando atenção em tudo o que está acontecendo. Então, ali na escola, nós percebemos que também a família reflete muito, muito mesmo nas questões das crianças. E nós ouvimos relatos de que eu falo assim, né, crianças de 6 e 7 anos estão vivenciando coisas que muitas das vezes eu, como adulta, é muito pesado para mim, como adulto. Imagine para aquela criança. Então, que nós possamos, através da nossa fé, também, quando você lembrar, ore pelas crianças que estão na escola, orem por todas as faixas etárias, orem por essas crianças que não conseguem, muitas das vezes, avançar, por conta que tem um adulto por trás dela, que ainda assim não creu e não buscou e não está vivenciando essas promessas do Senhor. Então, que nós possamos lembrar desse testemunho lá da salinha, né, e perceber como as crianças, elas estão captando tudo que está à nossa volta. A fé nos conecta com as promessas. Então, muitas das vezes, nas dificuldades, nos desafios da vida, nós nos esquecemos das promessas do Senhor, da promessa que o Senhor fez para mim e para você. Muitas das vezes estamos com dificuldades na família, né? A gente fala que hoje temos alguns adolescentes na igreja e nós olhamos assim e louvo a Deus, né? Porque tem
muitos projetos que estão ali preocupados com esses adolescentes e buscando firmá-los ele na fé de Jesus. E nós louvamos a Deus por isso. Mas temos que prestar atenção naquilo que nós também estamos caminhando com os nossos adolescentes, né? Muitas das vezes parece que nós passamos para eles uma promessa que não vai acontecer. Muitas das vezes passamos como pais, achamos como pais que também não vamos conseguir criar dentro do Evangelho, não vamos conseguir prosseguir nas promessas que o Senhor nos deu, mas o Senhor fala, né? O Senhor fala que os nossos filhos são herança do Senhor. E se o Senhor nos deu uma herança para cuidar, nos deu uma herança para zelar, então nós temos que ter a certeza que Ele vai nos dar a estratégia para que isso aconteça. Ele vai nos dar os cuidados devidos, né? E vai nos ensinar os cuidados devidos que podemos ter com esses adolescentes. E muitas das vezes, diante de algumas dificuldades, nós pensamos que isso não vai acontecer. Estamos sobrecarregados demais para ensinar. Então, que nós possamos olhar a herança do Senhor, olhar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e as promessas que o Senhor colocou nas nossas mãos. A fé nos leva a obedecer e a esperar com paciência. A fé nos leva a obedecer. Obedecer a quem? Obedecer à palavra de Deus. Quem você tem obedecido na sua caminhada de fé? Pensa aí. Quem você tem obedecido na sua caminhada de fé? Quem que você tem ouvido? O que você tem ouvido? Por onde você tem caminhado? Por onde você tem buscado? Você tem obedecido às circunstâncias? O medo? Os sentimentos? Se sim, pare de obedecer os seus sentimentos. Sentimentos oscilam e emoções mentem. Então, muitas das vezes, nós somos pautados pelos nossos próprios sentimentos. E os nossos sentimentos, eles oscilam o tempo todo. Uma hora eu estou eufórico, uma hora eu estou com medo, uma hora eu estou confiante demais, outra hora nem tanto assim, uma hora eu quero falar, outra hora eu não quero, outra hora eu quero chorar, nem sei o porquê, outra hora eu quero sorrir, e os nossos sentimentos oscilam. E algumas das vezes os nossos sentimentos, eles mentem, eles não são verdadeiros. Não é aquilo que o Senhor disse sobre você, não é aquilo que o Senhor pensa sobre você, diz respeito sobre o que o Senhor pensa de você muitas das vezes, e não o que eu mesmo estou sentindo e pensando de mim naquele momento. Então, muitas das vezes estamos obedecendo às circunstâncias da vida, estamos obedecendo os nossos medos, estamos obedecendo os nossos sentimentos. Mas lembre-se disso, os nossos sentimentos, eles oscilam o tempo inteiro. Então, esteja pautado naquilo que o Senhor traz para você, naquilo que o Senhor fala o que você é, naquilo que o Senhor escolheu para você ser. E se você depender delas, dos seus sentimentos que mentem o tempo todo e as suas emoções que oscilam o tempo todo, e não obedecer a Deus, nós vamos viver uma vida espiritual fraca. Se nós obedecermos mais às circunstâncias da vida, às nossas emoções e os nossos sentimentos, nós vamos viver uma vida nesta terra fraca, neste mundo fraca, porque nós estamos oscilando o tempo inteiro. Nós precisamos ter uma vida espiritual, obedientes a Deus, porque senão a nossa vida ministerial vai virar uma montanha russa.
Um dia eu estou aqui em cima, outro dia eu estou lá embaixo e assim por diante. Então, tome cuidado com o que está sendo a sua fé, aonde a sua fé está sendo pautada. Quem é guiado pelo que sente, nunca permanece onde Deus mandou ficar. Quem é guiado pelo que sente, nunca permanece aonde Deus mandou ficar. E isso veio muito, muito assim essa semana. E, de fato, eu busquei ajuda referente a isso, porque eu quero estar. É o meu desejo estar aonde Deus quer que eu esteja. Mas por conta das circunstâncias da vida, por conta dos medos, por conta dos desafios, eu sinto muitas das vezes a minha vida ministerial, a minha vida espiritual, como uma montanha russa. Por isso que eu falo para vocês que primeiro essa palavra veio para mim. Então, tomem cuidado para que não sejamos, e eu tenho que tomar cuidado também para que eu não seja guiado pelos meus sentimentos e que eu permaneça firme nas promessas que o Senhor me deu. Você pode estar cansado, mas ainda é escolhido. Faz a gente lembrar de um louvor também. Você pode estar cansado, mas ainda é escolhido. Isso não muda. Isso pode mudar para mim. Para mim, pode mudar para mim. Mas para Deus não muda. Você é escolhido de Deus. Você pode estar ferido, mas ainda é chamado. Você pode estar ferido. Você pode estar ferida. Mas as promessas de Deus não mudam na sua vida. Você ainda é chamado. Aquilo que o Senhor te chamou. E ainda assim, aqueles que ainda não têm essa confirmação do chamado do Senhor, você pode ter certeza que o Senhor, nesta comunidade de fé, o Senhor te chamou para alguma coisa. O Senhor não te escolheu para ficar parado. O Senhor te escolheu desde os pequenininhos, que eu falo que os pequenos são uma bênção lá na salinha, desde do menor de estatura, assim como eu, até os mais, quase com a idade mais avançada. Deus não te chamou para ficar parado. Eu tenho uma amiga que ela fala que tem uma moça lá na igreja dela, 85 anos, e elas fazem muito bolo para vender, bolo pequeno para arrecadar dinheiro para a igreja. E ela fala, essa senhora de 85 anos, e ouve o áudio, e ela me manda áudio todos os dias, querendo saber o que ela pode fazer para ajudar, como que ela vai fazer para ajudar naquele dia, seja financeiro, seja estando lá. E ela fala que essa senhora de 85 anos, ela é muito ativa dentro da igreja, e nós temos muitos exemplos, de pessoas que querem estar, que querem fazer. Deixa eu voltar aqui. O que você sente não invalida o que Deus falou. Então, o que você sente sobre tudo não invalida o que Deus falou para você, o que Deus te escolheu, o que Deus tem preparado para você. Tem fase que você vai precisar servir chorando. Vai ter fases que nós vamos servir a Deus chorando, com o coração despedaçado, com o coração que a nossa fé está oscilando. Mas nós temos pessoas em nossa volta para nos ajudar. Às vezes você vai adorar mesmo em silêncio. Muitas das vezes você vai servir chorando e muitas das vezes você vai adorar, mesmo em silêncio. E isso não é hipocrisia. Eu não vou lá porque eu não estou bem. Eu não vou para a igreja porque eu não estou bem. Como que eu não estou bem? Eu tenho que estar bem. E eu vou falar com os irmãos e eu sei que a irmã ali, a Patrícia, vai chegar em mim e vai falar, tudo bem, minha filha. E você vai chorar. E eu não quero isso. Isso não é hipocrisia, Isso é maturidade. Eu criei uma maturidade em Deus, na minha fé,
fé pautada em Deus, eu criei uma maturidade que me faz viver desse jeito. Eu vou ali com meu coração dolorido, eu vou ali machucado, mas eu tenho a certeza que isso é uma fase e o Senhor, Ele vai me curar e eu vou continuar fazendo, e eu vou continuar lutando, e eu vou continuar caminhando, e eu vou continuar pedindo ajuda, porque muitas das vezes, quando não estamos bem, precisamos buscar ajuda em alguém, naquele que sabe um pouquinho mais do que eu, aquele que está um pouquinho, a fé dele não é porque ele é melhor do que eu, não, é porque naquele momento ele criou uma maturidade que ele passa para você que ele está bem, né? Que às vezes a gente pergunta, como pode? Né? Como pode você conseguir? Né? Como pode você conseguir fazer? Não, eu não consigo. Eu vou sem conseguir mesmo. Eu só vou, eu só obedeço, eu só estou ali, né, fazendo o que o Senhor pediu para mim fazer. E a maturidade é fazer o que é certo, mesmo quando tudo diz ao contrário. Então, quando criamos uma maturidade, nós entendemos que isso é o certo a se fazer, mesmo que tudo na nossa vida diz ao contrário. Eu estou aqui, né, com a minha perna ruim e não estou bem, como que eu vou para a igreja? Né? Mas eu vou. Eu estou com problemas financeiros, como assim? Eu que tenho tanta fé, que eu oro, eu jejuo, eu estou com um problema. Não, eu só obedeço, porque eu creio nas promessas do Senhor. Mas eu estou aqui com o meu casamento, com a minha vida, eu sirvo o Senhor, eu conheço o Senhor, e eu estou aqui com esse problema na minha família. Só obedeça ao Senhor. E num momento oportuno, o Senhor vai revelar ao seu coração, vai trazer ao seu coração, tudo aquilo que Ele prepara, e Ele prepara todos os dias. Ele prepara todos os dias uma palavra de bênção, Ele prepara todos os dias uma pessoa que esteja do seu lado, Ele prepara todos os dias o pão de cada dia, Ele prepara todos os dias aquilo que você necessita. Muitas das vezes nada mais ou nada menos. Quem só obedece quando sente vontade não está em aliança, está em conveniência. Então eu só obedeço a Deus quando é conveniente para mim. Então é fácil, né? Eu estou com a minha vida tudo certinha, eu estou com a minha vida, os meus filhos criados, tomado banho, cuidado, e eu só obedeço a Deus, eu só trabalho para o Senhor, eu só sirvo a igreja, eu só sirvo ao ministério, eu só prego aqui em cima, eu só subo aqui em cima, quando a minha vida estiver tudo certinha. Não. A sua vida vai continuar aí com as lutas e com as dificuldades e com as circunstâncias, tudo. E você vai continuar obedecendo a Deus, porque não obedecemos por conveniência, obedecemos porque temos e cremos naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor faz através de nós, naquilo que precisamos fazer, porque o Senhor nos separou e nos chamou para fazer. A verdadeira fidelidade é revelada quando o que você sente não te domina mais, mas te disciplina. Muitas das vezes, tudo isso que nós passamos e que estamos passando no dia a dia, ela não nos domina. Ela nos disciplina, nos corrige, e dali para frente nós vamos, muitas das vezes, usar tudo isso que estamos enfrentando para aumentar a fé do outro, para ajudar o outro, para trabalhar em algum ministério. Então, pode ter certeza, tudo que nós enfrentamos e agimos com disciplina, tudo isso serve para passar para o outro, nunca para ficar em nós, sempre para transmitir aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, através das orações, através da palavra, através da ajuda
e assim por diante. Não pare no que você está sentindo. Você não é a sua dor. Não pare no que você está sentindo. Você não é a sua dor. O Senhor, Ele nos chama todos os dias. Nós não somos o que estamos sentindo. Nós estamos passando por um processo, estamos passando por uma situação, mas não somos a nossa dor. Isso vai passar. Tudo na vida passa. Vem outros problemas, mas passa. E continue mesmo sem sentir. E isso é fé, né? Continuar e caminhar e trabalhar a cada dia a nossa fé. Lá em Hebreus 11 que eu li, ali percorre, né, vários versículos sobre fé. Então, dá uma olhadinha lá, porque traz do Antigo Testamento muitos homens e mulheres que venceram pela fé. Então, lá em Hebreus 11, 1, no versículo de Hebreus, ele vai percorrer diversas pessoas, vai falar de Abraão, vai falar de Ana, vai falar de diversas mulheres e homens que passaram por dificuldades, mas permaneceram com fé. A fé é a chave para permanecer de pé, quando tudo tenta te derrubar. A fé te mantém firme. A fé nos faz dizer: Deus está comigo, está contigo e está com todos nós, mesmo no silêncio. Então, só através da fé que eu posso falar. Eu sei que Deus está comigo. E eu posso transmitir para o meu irmão: eu sei que Deus está contigo. E eu posso dizer para o meu irmão: e eu creio que Deus está com todos nós. Então, assim, eu creio que Deus está comigo, e isso é que a fé é o firme fundamento das coisas que não estou vendo, porque eu não vejo, naquele momento eu não estou sentindo por conta da circunstância da vida, mas eu falo para mim, creio e sei por quê? Porque o Senhor, o Espírito Santo, traz essa revelação sobre o meu coração. Então, vem de Deus, né? A palavra de Deus fala para mim. Lembre-se, não é sentimento, é decisão de confiar. Lá em 2 Timóteo 4:7, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E isso é diário, essa palavra é diária. Nós não sabemos qual é o dia, qual é a hora e quando vai chegar e quando Jesus vai chegar para nós. Então, todos os dias nós precisamos combater um bom combate, né? E se acabar a carreira ali, né, quando Jesus nos levar, e por fim estamos guardados, né? Guardei a fé. Declare sua fé. Você pode estar em guerra hoje, mas a conquista já está garantida pela fé. Não pare de crer. Deus é fiel e vai cumprir as promessas que separou para você. Declare: pela fé eu chego até o fim. Essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração, o Senhor falou ao meu coração, e aqui eu vou deixar 3 aplicações para você, para me encerrar. Ore e pense. Então, eu acho que umas 2 semanas atrás, o Renato trouxe aqui uma mensagem, e no final da mensagem ele falava assim: a palavra, o que eu disse, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é para ser praticada. Não é para estar escrita, eu ler. A palavra de Deus é para ser praticada. Muitas das vezes nós vacilamos porque não praticamos a palavra de Deus. Então, ore e pense em tudo o que foi dito, em toda a palavra.
Primeiro, dedique tempo em oração e a leitura da palavra todos os dias. E peça ao Senhor para que a sua fé esteja pautada em Deus, que não esteja pautada na sua circunstância. Segundo, aprofunde-se em estudos sobre fé, sobre a palavra de Deus. Se você ouviu essa semana, né, pega um verbete ali e vai levando tudo o que fala ao seu coração sobre fé. A Bíblia tem, isso é um pouquinho só, a Bíblia tem diversas mensagens sobre fé e diversos ensinamentos para a nossa vida sobre fé. Diversos, não é diversos. Se engaje nas atividades da igreja. Não fique de fora. Não fique de fora nas atividades, não fique de fora do grupo familiar, não fique de fora dos eventos da igreja, não fique de fora. Se engaje no ministério, se engaje nas obras de Deus. Muita coisa está acontecendo e precisamos de pessoas para trabalhar, precisamos de pessoas para o Evangelho de Deus. Então, se engaje e peça ajuda. Não fique sozinho. Peça ajuda a alguém. Não fique sozinho. Hebreus 4:12, na parte A, fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela vai falar contigo todos os dias. E todos os dias você vai ter uma palavra para transmitir a uma pessoa necessitada, ou para o membro da sua família, ou seja, quem for. Mas a palavra, ela tem que estar viva no seu coração. A palavra de Deus tem que estar viva, porque ela é eficaz em todas as circunstâncias. Então, essas são as 3 aplicações que eu deixo para vocês. Dedique tempo em oração e leitura da palavra. Aprofunde-se em estudo, seja sobre fé, seja o estudo que você quiser fazer dentro da palavra de Deus. Se engaje nas atividades da igreja e peça ajuda, se necessário. Não fique sozinho. Martinho Lutero disse: a Bíblia é viva. Martinho Lutero disse: a Bíblia é viva e eficaz. Ela fala comigo, ela tem pés e corre atrás de mim. Tem mãos e me segura. A palavra de Deus, ela fala comigo, ela tem pés e corre atrás de mim. Tem mãos e me segura. Então, que nós possamos estar diante da palavra de Deus, assegurados na palavra de Deus. E a palavra de Deus tem o poder de consertar a sua vida e fazer com que você se mova adiante. Então, os problemas vão acabar? Consertar a vida, muitas das vezes, não é os problemas acabar, mas é eu entender e ter maturidade que, através da palavra de Deus, eu vou caminhar diante de um alvo, diante das promessas que o Senhor tem para mim. E essa é a palavra de Deus. Que o Senhor possa continuar falando com vocês, que o Senhor possa continuar falando com a igreja. E obrigado pela oportunidade.